Constituição Federal também trouxe a possibilidade de que a lei viesse a instituir uma contribuição de intervenção no domínio econômico. É a famosa CID, relativas às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. É uma contribuição específica, e que traz alguns requisitos exigidos pela própria Constituição. Quais são esses requisitos? Tem uma alíquota, melhor dizendo, da contribuição diferenciada por produto ou uso. Ela pode ser tanto reduzida quanto restabelecida por ato do Poder Executivo, e a gente vê bastante isso quando do aumento com o tratamento da política no que tange aos combustíveis, E os recursos que são arrecadados pelo CID combustível são destinados ao pagamento de subsídios a preço ou ao transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e os derivados do petróleo, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e gás, ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Então, a CID combustível, ou o CID, melhor, a CID é a contribuição, tem justamente esse objetivo de que o que for arrecadado venha minimizar tanto os impactos ambientais como a questão mesmo da própria distribuição, para que haja subsídio a preços e também os gastos referentes ao transporte de combustíveis. Bem, ainda dentro dos princípios que regem a ordem econômica no Brasil, a Constituição traz de que a lei irá dispor sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre. Então, a atividade econômica de transporte, ela é uma atividade altamente regulamentada, Então, tanto a ordenação do transporte internacional, e aí, lógico, precisa se observar os acordos internacionais firmados pela União com base no princípio da reciprocidade, ou seja, se um país adota para a gente pode adotar para aquele país aquela determinada política, aquele determinado tratamento. Então, quando se falar de transporte aéreo, aquático e terrestre, as atividades econômicas exercidas em razão do transporte, dessa prestação de serviços, elas são reguladas através de lei. Agora tem um ponto interessante. Na ordenação do transporte aquático, a lei ela estabelece as condições em que haverá o transporte de mercadorias na cabotagem e também na navegação interior dentro do país, porque nós temos rios navegáveis, como falamos, o Brasil é um país continental e nós temos vários rios navegáveis, Então, o transporte de mercadorias na cabotagem é justamente quando uma parte ele é feito por um modal, depois se transforma em outro modal, Ou também a possibilidade de embarcações estrangeiras realizarem através de navegação interior, em rios interior, também transporte, sem transporte internacional, às vezes quando o destino não é nem aqui no Brasil. Bem, outro ponto importante, voltando para a questão das micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, os entes nacionais, deverão dispensar as microempresas e as empresas de pequeno porte, aquelas definidas em lei, como a gente viu,
um tratamento jurídico diferenciado, né? E o objetivo é justamente visando incentivá-las, simplificar as suas obrigações administrativas, as suas obrigações tributárias, previdenciárias ou creditícias tributárias, ou até mesmo pela redução e eliminação dessas obrigações através da lei, né? Nós temos a lei complementar, né, 103, se não me falha a memória, que regulamenta as microempresas e as empresas de pequeno porte no país. Bem, uma outra atividade econômica que recebeu uma atençãozinha especial, até mesmo pelo potencial dessa atividade econômica no Brasil, é o turismo, né? A Constituição estabeleceu que tanto a União como os estados, o Distrito Federal e os municípios, os entes nacionais, né, eles devem promover e devem incentivar o turismo como um fator de desenvolvimento social e econômico. Até mesmo porque é uma atividade econômica regionalizada, né, onde aquele que irá exercer atividade vai exercer no local onde ela se encontra, né? Então tem lá uma cidadezinha que tem um determinado parque geológico, né? Um parque natural. Então, não somente o município, como o estado, como a União, eles devem incentivar de que haja, né, a promoção de ações de turismo como um fator de desenvolvimento social e econômico daquela determinada população, até mesmo porque, convenhamos, né, o Brasil tem para todos os gostos, né? Aqui neva, aqui faz sol, aqui você tem todos os tipos climáticos que quiser ir, né? E sem dúvida é um fator interessante e importante quando se trata de desenvolvimento econômico e para a ordem econômica quando falamos de turismo. Uma outra preocupação, né, ainda dentro daquela ideia de concorrência, de mercado, de atividade econômica, né, é requisições de documentos e de informações que tenham natureza comercial, né? Justamente por causa de segredos, a questão de propriedade industrial, de você conhecer patentes, dentre dessas coisas, né? A nossa Constituição fala que o atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial seja feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. E para que isso? Para evitar justamente a transferência dessa informação para outro país, para outra situação, outro estado, né? E que haja, né, a tomada dessas informações, até mesmo porque nós estamos em uma economia globalizada, né? E a nacionalização de empresas, um tratamento diferenciado para as empresas nacionais é de grande importância quando falamos de política